Fala aí, rapaziada, tranquilidade com vocês. Estamos aqui de volta para mais uma aulinha de história e hoje vamos falar sobre a economia colonial, que foi dividida em três períodos, que foi o quê? Foi o pau-brasil, a cana-de-açúcar e também o ouro. Então vamos lá. Bom, seguinte, foi uma exploração a todo vapor. Portugal ficou muito louco, falou, mano, vamos explorar esse bagulho, já estamos aqui mesmo. Então ele foi lá e fez o quê? O pacto colonial. O que é o pacto colonial? Tudo que é produzido pelo Brasil só pode ser vendido para Portugal. Nisso Portugal comprava como? No precinho, né? Tudo barato. E Portugal produzia as coisas deles lá e também vendia pro Brasil. O Brasil era obrigado a comprar só de Portugal. E tudo que o Brasil produzia tinha uma taxa de imposto que ela tinha que pagar para Portugal também. Então houve toda a concentração do lucro. Portugal ficava com toda a riqueza e a população do Brasil não tinha nada. Então era uma economia voltada totalmente para a metrópole. Bom, o primeiro fruto da economia colonial que a gente tem registro é o pau-brasil. O pau-brasil ele era fácil, ele era rentável. Por quê? Porque os portugueses eles não precisavam se instalar no Brasil. Eles deixavam as feitorias e faziam escambo, né, a troca com os índios. Então para eles era muito barato, era muito rentável, era muito fácil de se fazer e era abundante. Tava ali no litoral um monte de pau-brasil. O pau-brasil deixou Portugal com um bom dinheiro por causa dessa venda de tintas. Porém, eles não quiseram se instalar no Brasil. Isso facilitou muito o ataque de inimigos. Bom, depois do pau-brasil, lá pelo século XVI, XVII mais ou menos, teve também a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi trazida pelos portugueses e ela se adaptou muito fácil ao clima brasileiro, principalmente no Nordeste. Bom, a cana-de-açúcar ela vende muito na Europa, então isso dá um dinheiro absurdo para os portugueses. E eles usavam a mão de obra tanto indígena, né, alguns índios, como eles também começaram a usar bastante a mão de obra escrava. Portugal ele tinha uma certa experiência com cana-de-açúcar, mas não era em grande escala. Então o Portugal ele vai lá e faz o quê? Se alia à Holanda. Nisso que ele se alia à Holanda, eles fazem uma produção de longa escala aqui no Brasil. Bom, a cana-de-açúcar ela era produzida em plantations, que eram grandes latifúndios de monocultura para exportação. A produção ela era em longa escala e era com preços bem baixinhos. Isso dava um lucro, mano, vocês não estão entendendo. Isso deu muito lucro para Portugal. E teve uma concentração de renda total na mão dos latifundiários portugueses. Bom, em 1963 teve as descobertas das jazidas de ouro, onde hoje a gente chama de Minas Gerais. Nisso que as jazidas foram descobertas, teve toda uma concentração, muita pessoa foi pra lá. Tanto nordestinos, porque a cana-de-açúcar começou a dar pau lá no Nordeste, então não só no Nordeste, né, mas lá é porque a concentração de cana-de-açúcar era muito alta. Então eles começaram a buscar outra alternativa em Minas Gerais e portugueses também, em busca do ouro para ficar rico. Então teve toda uma construção de civilização. Bom, tanto os portugueses contra esses forasteiros, né, que estavam vindo de fora, que tinham outras produções lá para Minas Gerais, começaram a criar cidades. Nisso teve a criação de núcleos urbanos, então começou a criar civilização, vilas e coisas do tipo em Minas Gerais. Bom, por causa do ouro, Minas Gerais ele acaba se tornando um estado independente de São Vicente e o governo português ele começa a taxar esse ouro. Então em 1800 mais ou menos começa a dar errado. Mas isso aí é conteúdo para uma próxima aula. Essa foi aí a base da nossa economia colonial. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.